obrigado a todos os irmãos, muito obrigado a todos os irmãos que estão conectados aí, que aceitaram o convite para participar dessa reunião virtual, desse culto, né, para ouvir essa mensagem. Durante essa semana eu tive uma experiência que é uma das experiências mais importantes da vida de um homem, se não é a mais importante, né? Que é a experiência da paternidade. Na segunda-feira nasceu a minha segunda filha, Ayla, né? Eu já tenho a Sofia, de 10 anos, na segunda nasceu a Ayla. E essa experiência, a experiência de amor, de carinho, de afeto, é uma experiência grandiosa, porque ela mexe com tudo na sua cabeça, né? Com todas as suas forças, todas as suas emoções. E eu entendo que Deus não poderia ter escolhido um paralelo melhor para ensinar para os seus filhos, né, a natureza da sua relação, o tipo de relação que Deus tem conosco. E ele escolheu justamente esse exemplo, que é a relação de paternidade. Eu creio que o amor de Deus por nós e a relação que Deus tem conosco é muito mais forte do que a relação de amor de um pai para um filho. É bem mais forte, bem mais forte. O amor de Deus supera esse amor que eu tenho pela Ayla, pela Sofia, o amor que você tem pelo seu filho, ou que você tem pelos seus pais. Mas o melhor exemplo que Deus pôde colher da experiência humana para simbolizar, para refletir o que ele sente pelo homem, o melhor que ele pôde fazer foi pegar esse exemplo da paternidade, né, do amor de um pai, de uma mãe para um filho, não só pai, mãe também, né? A gente sabe que a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquece de nós. E eu decidi tratar com os irmãos sobre esse tema, refletir um pouquinho sobre essa questão da paternidade, Deus como nosso pai, né? E todos costumamos dizer, no dia a dia, né? Ele também é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Então eu decidi colocar esse tema, né? Uma pergunta para a mensagem de hoje. A pergunta é: todos somos ou todos são filhos de Deus? Será que todas as criaturas humanas, né, são filhas de Deus? Eu gostaria de pedir que fosse colocado o primeiro verso, que está lá em Colossenses 1,16. Eu selecionei uma parte, né, que diz assim: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Então esse verso deixa claro que tudo que foi criado, tudo que existe nos céus e na terra foi criado por Deus. E mostra que todos somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Mas será que todos nós somos filhos de Deus? Eu vou agora pedir para que seja colocado 1 João 3,1, que é um dos meus versos favoritos. Esse é um dos meus versos favoritos. João, que é também o meu autor favorito da Bíblia, né, João? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Vejam como é grande esse amor. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Essa mensagem foi escrita por João, pelo apóstolo João, aos seus discípulos, à comunidade cristã. Né? Vejam que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa relação de amor, né, que temos para com Deus e que Deus tem para conosco
é uma concessão do Pai, ou seja, Deus nos concedeu essa bênção, né? A bênção da relação de paternidade. Assim como existe uma bênção na relação de paternidade entre um pai e um filho humanos, né, existe uma bênção gigantesca em manter essa relação de pai e filho com Deus. Eu estou dizendo isso e quero chamar a atenção dos irmãos, porque nem todos somos filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus. A pergunta já sugeriu isso, né? Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E esse verso que a gente acabou de mostrar, mostram duas coisas, revelam duas coisas. Primeiro, nós somos chamados filhos de Deus por conta do amor do Pai. O amor de Deus é o que permite, né? Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. É o amor do Pai que permite que nós sejamos considerados filhos de Deus, né? E o segundo ponto, nem todos são filhos de Deus. Nem todos nós, né? Nem todos os humanos são filhos de Deus. E qual é o sinal que identifica se uma pessoa é filha de Deus ou não é filha de Deus? Então agora eu vou lembrar de uma experiência, e o verso já está na tela, uma experiência de Jesus com os fariseus, com os judeus ali, né? Jesus respondendo aos fariseus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. O amor ao Senhor Jesus é um indicativo, é um sinal indicador de que nós somos filhos de Deus. Por isso Jesus se dirigiu a alguns judeus e disse: se Deus fosse o pai de vocês, se fosse, já quer dizer que não era, né? Vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. E aí continua, né? Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse é um verso muito forte, né? Um verso que prova e demonstra claramente que muitos não são filhos de Deus. E o pior de que simplesmente não ser filho de Deus é que muitos são filhos do diabo. Olha que coisa terrível, né? Pessoas nas quais não se encontra amor, né? Mas se encontra ódio e mentira. Essas pessoas, infelizmente, são filhas do diabo. Não são filhos, são criaturas de Deus, porque todos foram criados por Deus, mas não são filhos de Deus, são filhos do diabo. E nesse momento a gente fica assustado, né? Será que eu sou filho de Deus ou sou filho do diabo? Será que a forma como eu me conduzo já demonstra que eu sou filho do diabo ou sou filho de Deus? Isso é preocupante. Eu gostaria de conduzir aqui a mensagem mostrando as condições para que você seja filho de Deus. E não fique muito na zona de conforto, hein, achando, eu sou filho de Deus. Todo mundo acha que é filho de Deus. Mas será que somos mesmo? Quais são as condições para nos tornarmos e nos mantermos filhos de Deus? E aí nós temos mais um verso de João capítulo 1, versos 11 a 13, né? Tem ainda, acho que um verso antes, né? Acho que uma antes que começa, né? Que ele veio para o que era seu. Quem é que veio? Jesus veio. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha, Jesus ele veio à terra para o que era seu, para o povo judeu. Jesus era judeu, nasceu ali naquele povo judeu, mas os judeus, nem todos o receberam, alguns o receberam, mas muitos não o receberam.
Contudo, os que o receberam, né, e os que creram em seu nome, qual foi a dádiva de Deus para com essas pessoas que receberam e creram em seu nome? Qual foi? Deu-lhes o direito. Eu gosto dessa palavra direito, né? Direito, né? Todo mundo fala, eu quero ter o direito, isso aqui é meu direito. Quer dizer, aquilo que você tem o direito de receber, né? Aqueles que receberam a Jesus e creram em seu nome, essas pessoas receberam também o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que bênção. E continua, o verso continua. Essas pessoas que receberam esse direito, os quais, né, essas pessoas, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, como nasceu minha filha essa semana. Minha filha, ela nasceu de uma gravidez planejada. Eu tive uma conversa com a minha esposa, né? E eu falei assim, olha, eu já tô ficando velho, tô com quase 50 anos. E ela falou, eu também, né? O que nós vamos fazer? Vamos ficar só com uma filha? Eu falei, não, vamos tentar um outro filho, uma outra filha, né? E nós tentamos, né? E foi pela vontade da carne, vontade do ser humano, que nós encomendamos para a cegonha, né? A Ayla, né? E ela chegou essa semana. Mas os filhos de Deus, eles não nascem por vontade humana. Eles não nascem por vontade humana. E concluindo o verso, né, podemos colocar aqui de novo, né, eles não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que expressão forte. Isso é uma expressão que você tem que guardar na sua cabeça, meu irmão. Guarda sempre essa coisa na sua cabeça. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus. E aí vem essa pergunta, né? Rapaz, o que é isso? Nascer de Deus? O que é nascer de Deus? E nós vamos agora para uma outra experiência, uma outra história de uma conversa que Jesus teve com um professor, um mestre, um professor universitário, né, da Universidade Judaica, chamado Nicodemos, que encontrou com Jesus à noite, né? E ali, no meio daquela conversa, Jesus disse para Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A condição para vermos o reino de Deus, para experimentarmos o reino de Deus, é o novo nascimento. E o verso continua. Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E o que Jesus responde? Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos da carne no dia em que nossa mãe, lá na maternidade, no hospital, ou em casa, ou em algum lugar, ela deu a luz a cada um de nós. Esse foi o dia em que nós nascemos da carne. Mas Jesus aqui fala de um outro nascimento, um nascimento espiritual. Isso que é nascer de Deus. Nascer de Deus é você nascer do Espírito, né? É esse nascimento que não é da carne, é o nascimento do Espírito. E só quem nasce do Espírito, só quem é nascido de Deus, é que pode ser considerado um filho de Deus. Aqui diz, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Aqui são os indicativos, né? Os indicativos de quem é filho de Deus. E o interessante desse verso é o seguinte: Jesus Cristo
também foi nascido de Deus. E ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus, né? Porque ele é nascido de Deus. Jesus Cristo nasceu em carne também. Isso todos nós sabemos. O nascimento de Maria, né, da sua mãe, mas não é o nascimento de Maria que o tornou filho de Deus, né? Ele nasceu de Deus. Jesus nasceu de Deus porque ele compartilha o mesmo Espírito que tem em Deus. Por isso que eu e o Pai somos um, né? Jesus declarou, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ambos compartilham do mesmo Espírito. E ele quer estender essa bênção de filiação a todos nós, né? Esse verso, ele continua em 1 João 5, e também tem o verso 4 que eu queria ler, o verso 4 e o 5, né, de 1 João 5. A grande promessa para os que são filhos de Deus. Qual é a vantagem de ser filho de Deus? Uma das vantagens está nesse verso. O que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só, temos aqui uma promessa de vitória para quem deseja a vitória. Se você deseja a vitória espiritual, se você deseja superar aí as suas tendências carnais, porque o que é carne, a tendência carnal é essa mesmo, é para o pecado, não tem jeito. O cidadão ele vai pecar, ele é carnal, vai pecar. Só há uma forma de vencer, né? A carne e o mundo, é ser nascido de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence? É uma pergunta. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Não tem como eu me tornar um filho de Deus, eu ser nascido de Deus, se eu não creio que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus teve um caminho para se tornar filho de Deus. E esse caminho eu tenho que percorrer também, para também me tornar filho de Deus. Essa é a maior promessa que todos nós podemos ter como filhos de Deus. A minha mensagem nessa manhã é bem curta, e eu acredito que a virtude da palavra de Deus não está no tamanho, mas está na incisividade da mensagem, né? Se ela pode tocar no seu coração e você sentir o desejo de se tornar um filho de Deus, uma pessoa que seja vitoriosa sobre o mundo, uma pessoa que sinta o amor, né, como Deus sentiu o amor por nós, né? Uma pessoa que creia, uma pessoa que receba o Senhor Jesus, não como aqueles para os quais Jesus veio e não o receberam, mas que você receba Jesus na sua vida, que você receba Jesus na sua família, e você, como filho de Deus, nascido de Deus, seja uma fonte de bênção, de amor para todos que o cercam. Esse é meu sincero desejo, a minha oração em favor de todos aqueles que em qualquer lugar do mundo estejam ouvindo aí essa mensagem pela internet. Que Deus a todos abençoe. Amém.